Quando falamos sobre aplicações para smartphones, estamos nos referindo a aplicações instaladas e acessadas através de dispositivos móveis, os quais estão conectados às redes ou a outros dispositivos, interligados com diferentes tecnologias e com acesso à internet. E quando falamos de acesso ao banco de dados na nuvem, estamos nos referindo a aplicações cuja disponibilidade e armazenamento de dados é através de provedores de serviços, aplicações e dados. Esse tipo de aplicação só é possível devido às tecnologias de rede sem fio que se consolidaram ao longo dos anos. As tecnologias de rede sem fio surgiram no final da década de 90 e início dos anos 2000, uma forma de habilitar a computação móvel. Com essas tecnologias surgiu o conceito de computação ubíqua, do termo Pervasive Computing, cuja ideia principal era ter computação em qualquer lugar e a qualquer tempo. Inicialmente, as tecnologias de rede sem fio surgiram como uma possibilidade de acesso a lugares onde antes não podia se instalar uma rede fixa ou cabeada. E havia necessidade de se criar uma infraestrutura temporária ou ainda estender uma rede já existente, de forma a ampliar as aplicações. Como exemplos dessas situações, tínhamos a criação de uma infraestrutura de rede em um edifício tombado ou em uma conferência com duração limitada ou ainda para atendimento a clientes em ambientes comerciais. No entanto, o que era para ser temporário acabou sendo permanente e tornando um meio de conexão imprescindível para as pessoas atualmente. Na grande maioria dos casos, os ambientes de redes são interligados com diferentes tecnologias, o que chamamos heterogêneos, interligados também às redes cabeadas. A implantação destes ambientes foi um desafio suplantado, onde as tecnologias de rede sem fio já estão consolidadas, permitindo assim topologias dinâmicas, o que garante aos dispositivos mobilidade e conectividade à rede e acesso aos recursos disponibilizados pelos diversos serviços e sistemas. Diversos ambientes de aplicação podem ser criados através do uso das redes sem fio, dependendo do ambiente e da área de abrangência. Se considerarmos uma rede pessoal, imaginamos um indivíduo com os seus dispositivos pessoais, como smartphones, notebooks, computadores pessoais, dispositivos de áudio e vídeo, filmadoras, webcams e impressoras. Forma-se uma rede pessoal, um ambiente comumente conhecido como home office. Esses dispositivos também podem formar outros tipos de redes, como cenários de redes públicas ou corporativas em diferentes escalas. Inicialmente, podemos tomar como exemplo as redes locais sem fio, usadas em museus que funcionam muitas vezes em prédios tombados, onde quase sempre se proíbe a realização de obras civis para a passagem de dutos e instalação de cabeamento. Outros tipos de redes locais são chamados os hotspots, que são formações de redes sem fio, fazendo uso de pontos de acesso, serviços de rede e internet em áreas públicas. Alguns exemplos de hotspots são as cafeterias, os cybercafés, salas de conferência, aeroportos, hotéis ou ainda em áreas públicas das universidades ou empresas que disponibilizam ambientes e acesso à internet. Um outro cenário de rede são os ambientes domésticos, onde temos dispositivos como smartphones, smart TVs, notebooks, computadores pessoais. Ainda podemos ter sistemas de vigilância com smart câmeras, interconectados e com acesso à nuvem e internet, através de dispositivos como um ponto de acesso sem fio e tecnologias de fibra ótica. Se aumentarmos a área de abrangência destas redes, teremos as redes metropolitanas sem fio, com aplicações e serviços voltadas ao cidadão, vinculadas às cidades inteligentes. Teremos aplicações e serviços e mobilidade. Assim,
Como tínhamos anteriormente as redes locais conectadas às redes cabeadas, podemos ter agora as redes sem fio conectadas às redes metropolitanas sem fio, permitindo o acesso a localizações remotas ou ainda em ambientes rurais. Diante dessa gama de possibilidades de interconectividade, foi possível o desenvolvimento das aplicações para smartphones. Para este tipo de aplicação, muitas vezes não é necessário estar conectado ou online o tempo todo. No entanto, quando falamos de jogos interativos e múltiplos jogadores, é necessário a conectividade para armazenamento dos dados dos jogadores e histórico de jogadas. Estas aplicações podem ser desenvolvidas na forma de multiplataformas, podendo o usuário ter uma versão do software no seu smartphone e uma outra versão mais robusta no seu desktop. Os documentos gerados no software de um dispositivo devem ser compatíveis com os documentos gerados e trabalhados no software do outro dispositivo, permitindo assim o usuário trabalhar em um ou outro ambiente e posteriormente sincronizá-los. Soluções proprietárias de controle de versões de documentos já existem e são razoavelmente eficientes. Considerando os ambientes com comunicação ubíqua, permite aplicações cliente-servidor, onde documentos podem ser acessados através das redes sem fio. Esse tipo de aplicação é bem interessante, porque explora o fato de o usuário ser móvel. O usuário pode receber em seu smartphone informações sobre o lugar onde está, através de apresentações multimídia, receber informações do histórico do lugar, ou ainda cardápios se ele estiver numa praça de alimentação, de restaurantes que estão disponíveis para acesso através das redes sem fio, ou ainda a lista de lojas se ele estiver no centro de compras. Neste ambiente, são necessárias soluções para a descoberta dos serviços. Também é importante permissões para o acesso à rede e adaptações das aplicações, porque teremos diferentes dispositivos acessando o mesmo ambiente. Quando falamos de internet das coisas, podemos relacioná-la ao conceito de cidades inteligentes, sustentabilidade, automação industrial, saúde, segurança, mobilidade e meio ambiente, fazendo uso de sensores capazes de obter dados para monitoramento e controle. Estes dados podem ser armazenados em um banco de dados na nuvem e assim disponibilizados através de dispositivos móveis, como os smartphones, com segurança e em tempo real. Atualmente, as aplicações são disponibilizadas através de centrais de armazenamento, como por exemplo, Google Store, Amazon App Store, dentre tantas outras diferentes do sistema operacional Android. Essas centrais de armazenamento somam mais de 6 milhões de aplicativos disponibilizados, dentre as diversas funcionalidades, como por exemplo, arte e design, beleza, casa e decoração, clima, comer e beber, compras, comunicação, corporativos, educação, encontros, entretenimento, esportes, estilo de vida, eventos, família, ferramentas, filhos, finanças, fotografia, humor, jogos, livros, mapas, medicina, música e áudio, notícias, produtividade, reprodução de vídeo, saúde e fitness, social, turismo e veículos. Existem aplicações gratuitas e também aplicações e serviços pagos
que movimentam o mercado de aplicativos, trazendo renda aos desenvolvedores. Considerando este cenário, percebemos que o desenvolvimento de aplicativos para smartphones não é algo novo, nem tão pouco escasso. Isto é possível porque aplicações com banco de dados de nuvem nos permitem armazenar e recuperar dados de qualquer dispositivo em qualquer parte do mundo, desde que estejamos interconectados à internet, com alta disponibilidade e eficiência de recursos. Diante de tantas vantagens e popularidade, os desenvolvedores devem ser criativos e buscar um diferencial de mercado.